Pessoas não sabem por que começam a ter desidrose. Desidrose, Stefânia? Mas o que é desidrose? Pois é, gente. O que é desidrose? É uma doença da pele que causa a formação de pequenas bolinhas preenchidas de água, de líquido, que geralmente aparecem na palma das mãos, nas laterais dos dedos, aqui, ó. Na sola dos pés também. Essas bolinhas de desidrose causam muita coceira. Muita gente chama de alergia, não, como é? De frieira. Tem gente que chama de frieira. Tem gente que chama de calor de figo. Calor de figo, isso. Tem gente que chama de calor de figo. Não, que é calor de figo. Mas hoje a gente vai falar, vamos ter essa conversa com a doutora Evandra, ela vai explicar causas, sintomas e tratamentos sobre a desidrose, tá? E tá no ar nosso quadro Revista Saúde. Revista Saúde. Oferecimento Clínica Gines. Isso aí. Tá aí, gente, mais uma vez, bom dia. E claro, você já pode participar junto com a gente pelo 9411-7777, participa, interage, traz a sua dúvida e a sua pergunta no nosso quadro Revista Saúde. Ela já está aqui comigo, como vocês já viram, doutora Evandra. Hoje a gente fala desse tema, é popular, algumas pessoas conhecem, outras nem tanto, mas o que é realmente a desidrose? Certo, então, a desidrose, primeiro situar que as pessoas são aquelas bolinhas, né, que a gente chama, nós dermatologistas chamamos de vesículas, né, que vão acontecer ali nas mãos, nos pés, elas acontecem principalmente nos períodos mais quentes do ano, né. Acho que as pessoas devem observar isso, conseguem observar que é mais no período mais quente, e elas acontecem por uma desregulação do nosso sistema imunológico. É importante que as pessoas saibam que não é nada que você pega, né? Não é nada que não transmite, é contagioso. não é contagioso, porque às vezes acontece nas mãos e às vezes a pessoa fica com medo até de cumprimentar os outros, né? Por apresentar aquelas lesõezinhas ali. Então não pega. É algo do teu próprio organismo, é genético. E em determinadas situações ela vai se manifestar. Que situações são essas? O calor excessivo, o estresse, ansiedade, pacientes que já têm algum problema de pele, alguma, por exemplo, como a dermatite atópica, que é uma doença de pele que altera... Alguma predisposição até, doutora? Tem uma predisposição até porque já altera a função de barreira natural da pele. Pessoas que sofrem com alergias, né, com dermatites de contato. Então, é algo muito mais imunológico, alérgico de fato, do que contagioso, de maneira Gente, alguma. na verdade, você tocou num ponto, doutora, lá no início da sua fala, que é muito corriqueiro em questões de doenças de pele. O preconceito da pessoa, né? As pessoas sempre não sabem o que é, mas a pessoa já fica assim... Isso. Nossa, de pegar, né? Isso, exatamente, porque fica visível, né? E aí quem tem também aquela situação de sentir inseguro, de às vezes deixar de cumprimentar a pessoa tocando na mão, porque não tem segurança, né? Fica com medo das pessoas perguntarem o que é. Doutora, e o que causa a desidrose? Você falou que nesse período mais quente do ano a gente sempre tende a ter, né? Isso. Mas é algo genético, é algo realmente do calor, algo que a pessoa pode adquirir? Como é que aparece? Isso. Ela é genética, né? Ou seja, não é todo mundo que vai ter. Você vê que tem o período de calor para todo mundo, mas nem todo mundo vai ter. Então, é algo genético e é algo que está muito relacionado a pessoa já ter uma imunidade, né, da pele, da barreira cutânea já um pouco fragilizada. Então, está relacionado à imunidade? Imunidade, alergias, né? A gente sabe que alimentos que contenham muito níquel ou substâncias que tenham níquel, como moeda, né, bijuterias, às vezes podem desencadear. É um processo muito mais alérgico. Antigamente achava-se que aquela aguinha que fica dentro da bolinha era secreção sudoral, estava relacionado às glândulas sudoríparas que estão presentes aqui na nossa mão. Mas hoje sabe-se que não, que é um processo inflamatório. É uma doença inflamatória de caráter genético, onde a questão do calor e do estresse ele está ali no contexto, mas não é necessariamente ele que está causando, é só um pano de fundo ali da doença. A gente tem causas mais graves, doutora, da desidrose? Certo, a gente está vendo aí umas fotos onde fica um pouco maior, sim, né? É a mesma coisa? Isso, já não são só vesículas, já são bolhas, né? Já são lesões maiores. O que acontece? Como coça bastante, isso incomoda bastante. As pessoas com as unhas mesmo
acabam levando o quê? Bactérias e acaba acontecendo infecção bacteriana secundária. Então, ali naquela foto que a gente viu uma lesão que ela está sob o efeito de uma infecção bacteriana secundária, às vezes fica com pus, né? Às vezes fica saindo, fica descamando, né? A pele fica toda descamativa, né? Depois de aparecer as bolinhas, porque isso coça bastante. Então, o ato de coçar acaba traumatizando ainda mais e sem falar que leva bactérias ali para a região, causando uma contaminação bacteriana secundária. Doutora, a causa é somente genética ou pode ter outra via? Certo. Ela é genética, mas ela tem os gatilhos que são exatamente essa secreção sudoral. Às vezes, a gente vê muito em adolescente que tem, por exemplo, a hiperidrose, que é o aumento da secreção sudoral. Sabe aquela pessoa que sua mais na mão? Eu até confundia isso. Tem gente que sua mais na mão, mais nas axilas, né? Isso. Aquela pessoa que sua mais na mão, ela tem mais predisposição a ter, porque ela já causa um ambiente de umidade ali na mão. A pessoa que tem alguma doença já que comprometa a barreira cutânea, como a dermatite atópica, por exemplo, já tem uma predisposição maior a ter. Trabalhadores que entram em contato com substâncias como níquel, como cobalto, ou seja, aquele pessoal que trabalha em construção civil e metalúrgicas, eles também têm mais predisposição a ter a doença. Entendi. Então, a gente fala que tem essa questão genética, mas tem vários gatilhos, né? Que são esses que Como a gente identificar, citou. doutora Evandra? Como identificar? Não, aqui é desidrose, não, aqui é uma dermatite, não, aqui realmente é uma alergia bem grave. Muito boa essa sua pergunta, porque pode confundir com outras doenças também que tem na pele. A gente tem, por exemplo, a psoríase, que a gente já falou aqui, ela também pode dar lesões muito parecidas. A gente tem um tipo de psoríase que chama psoríase pustulosa palmo-plantar. Pode dar lesões muito semelhantes. As dermatites de contato, que são aquelas irritações que acontecem nas mãos, às vezes pelo contato com substâncias cáusticas, detergentes, também pode ser muito semelhante. Os fungos, né, podem ser muito semelhantes. Então, por isso a importância de você fazer uma consulta com um dermatologista a partir do momento que você começar a ter qualquer lesão que coce, que esteja te irritando. E para que o dermatologista em consultório consiga, através dos aparelhos que a gente tem, através de exames, diagnosticar se é realmente a desidrose ou se trata de algumas dessas outras doenças. Porque o que a gente vê também é que tem patologias que não são desidrose e as pessoas acham que são e ficam tratando em casa, né? Outro ponto importantíssimo, né? Você achar que tem um problema. Ah, não, mas eu já tenho uma pomadinha aqui, vou passar. Isso. E não tem nada a ver. Porque muitas vezes é muito semelhante a uma doença fúngica, é muito semelhante a uma psoríase, é muito semelhante a uma dermatite de contato. Então, cabe aí a avaliação de um profissional experiente realmente para que se possa examinar, fazer os testes necessários. Muitas vezes a gente precisa coletar um pouquinho de material para ver se tem fungo na amostra. E realmente avaliar, né? Avaliar ou fazer os testes de contato para ver se é alguma alergia a alguma substância específica, para que não fique, né, realmente essa bola de neve em casa, né, tratando. E esse autocuidado, esse tratamento em casa pode afetar bem mais a lesão, né? Sim, porque a partir do momento que você deixa isso progredir a um ponto de uma infecção bacteriana secundária tomar conta, por exemplo, dificulta o tratamento, fica um tratamento mais demorado, às vezes precisa entrar com uma medicação mais forte, enfim. Então, sempre ao menor sintoma já procurar a avaliação de um médico dermatologista. Já falando de automedicação e tudo mais, vamos para o tratamento, doutora, né? Isso. A gente vê que é uma patologia que pode acontecer em crianças, adultos, melhor idade. Isso. E como é o tratamento que a gente pode estar diante desse problema? Pode acontecer em qualquer idade, é mais comum nos adultos jovens, né? Por aquilo que a gente falou, por causa da secreção sudoral, por causa da exposição, às vezes, a alguns produtos que é maior, né, nessa faixa etária, né? Que em geral são as pessoas que estão trabalhando, estão aí na ativa. Mas pode acontecer crianças também e idosos. E o tratamento, o que a gente faz para dar um conforto para esse paciente? O que eu oriento, às vezes, né? Que faz parte de uma orientação que o paciente gosta muito, colocar água geladinha, né? Faz a compressa de água gelada. Isso dá um conforto para o paciente, é muito importante ele fazer isso em casa. Colocar pasta d'água, né? Aquele mesmo que se usa para brotoeja, às vezes a pasta d'água ela também dá aquele conforto, né, alivia um pouco. E cremes locais, né, de corticoides, de esteroides tópicos, que são cremes anti-inflamatórios, que vão diminuir a coceira, vão diminuir o eritema, né, que fica a vermelhidão, que fica as áreas de descamação.
Em pouquíssimos casos, a gente vai precisar entrar com a medicação oral. E essas medicações orais são principalmente antihistamínicos para aliviar a coceira, corticosteroides orais também. E em algumas vezes, situações mais graves, onde existe contaminação bacteriana secundária, alguns antibióticos. Mas, em geral, são esses os tratamentos que a gente vai fazer para esse paciente, né? E orientá-lo, né, a evitar a exposição, porque isso é uma doença que pode ficar voltando ao longo da vida da pessoa. Ah, é? Então não é algo que vem, passa, vai embora. Como aquela pessoa já tem uma predisposição, é algo que pode ficar retornando, vira e mexe e retorna. Especialmente se é um paciente que, como eu falei, trabalha com alguma dessas substâncias que pode desencadear, ou mora em um local muito mais quente, ou tem a hiperidrose, né, que é o aumento da secreção sudoral, que é aquela mão que fica molhada mais de suave. suor mesmo. Então, às vezes, vira e mexe, essas pessoas vão aparecer com a desidrose. Então, é importante que elas já comecem a cultivar hábitos que vão fazer com que isso não fique aparecendo com tanta frequência. Doutora, e pode aparecer em uma outra parte do corpo? Mãos e pés, em geral, são nesses locais, tá? Se aparece em outra parte do corpo, você já vai desconfiar de outras doenças. Mas, Não em geral, Entendi. tanto a palma como entre os dedinhos e, às vezes, até um pouquinho no dorso das mãos e dos pés. Em geral, é uma doença restrita a essas áreas. Então tá aí, gente. Atenção, se você vê alguma coisa em outra parte do corpo, já não vai se medicar em casa achando que é desidrose. Procura realmente um dermatologista, porque aí você vai realmente poder fazer o tratamento adequado e para esse tipo de problema que você está passando, né? Essa patologia que você está passando. A gente está num momento, era para ser um momento quente, né? Mas tá meio doido aqui a nossa cidade ultimamente com chuvas diárias, né? Pode ser que o número de pessoas com esse problema tenha diminuído. Essa foi uma sugestão de telespectador aí em casa. Mas, doutora, por que também aparece geralmente muito em bebês? É desidrose ou é outro tipo de doença? Nos bebês, às vezes pode acontecer aqui no pescoço, é a brotoeja. Essa é realmente a brotoeja, né? Isso, é outra coisa. A brotoeja também está relacionada ao calor, por isso que às vezes confunde os nomes, porque na época de calor tem mais. Também é uma vesículazinha muito pequenininha, só que já é em outros locais, em áreas onde a gente tem mais secreção sudoral e glândula sebácea também, aqui, por exemplo, no pescoço, na axila do bebê. A piora, né, nesse período de verão mesmo, de quente, e é mais comum no bebê do que no adulto jovem, como é o caso da desidrose. Mas é bem parecido, são lesões bem parecidas que tem o calor como pano de fundo, que aí acaba confundindo também. Acaba confundindo, né? Isso.